2025 é o ano dos jogos. Basta você olhar a lista de lançamento desse ano. Novo Subnautica, remake de Metal Gear, Doom Dark Ages, Death Strange 2 e, é claro, o mais aguardado de todos, GTA 6. Vai ser realmente disputado o GOTY desse ano, mas no final das contas, já sabemos que Astro Bot 2 vai levar. De qualquer forma, feliz 2025. Eu estava pensando no que eu ia trazer para fazer o primeiro vídeo aqui do ano, e eu achei que começar ele criando um jogo seria uma boa. Assim, alguns de vocês podem também querer criar jogos e me acompanhar junto nessa jornada, ou podem simplesmente assistir o meu sofrimento corrigindo bugs aqui, que eu tenho certeza que serão muitos. Mas olha, eu espero do fundo do meu coração que o resultado não seja um novo Mineirinho. Por favor, que não seja. Bem, eu sou Lua, indo direto ao ponto. Há muito tempo atrás, no início do canal, eu tinha feito um vídeo falando sobre um jogo que eu tinha feito para uma Game Chain, e que é o jogo que eu vou me basear para fazer esse vídeo. Mas o vídeo em si já tá bem velho, então eu vou contar aqui de uma forma mais organizada e com maior qualidade. Então vamos lá. Pra quem não sabe, uma Game Jam é um momento de felicidade onde você cria jogos super incríveis e um prazo muito bom. Só que não, Game Jam é um inferno. Os prazos são curtos e mais do que tudo, você vai ter que sofrer muito pra conseguir fazer as coisas. É mais fácil você sair com 3 distúrbios do que com um jogo pronto. Pra quem ainda não sacou o que é uma Game Jam, é basicamente uma competição de criação de jogos, onde o prazo é bem curto, tipo uma semana ou até mesmo um dia. E o jogo que eu fiz em si é esse aí que vocês estão vendo na tela. O tema da Game Jam era ciclos, ou seja, eu tinha que fazer um jogo baseado nisso. Daí surgiu o ciclo mais clássico, dia e noite, e essa foi a mecânica que eu escolhi para colocar dentro do jogo. A ideia foi basicamente fazer com que de dia o jogador busque recursos e à noite ele proteja sua casa, que é a base do jogador. Eu não queria desenhar porque como era uma Game Jam, o tempo era bem corrido, eu não era tão bom em pixel art naquela época, e eu tava querendo mesmo era treinar minha programação, não meu pixel art. Então a escolha mais óbvia era procurar um tileset na internet e baixar ela, e é claro que uma gratuita. Eu coloquei o player, fiz a movimentação dele, fiz a colisão com alguns objetos e pronto. Depois de escolher, eu comecei a fazer o mapa, que era bem grande, porque ele devia ser uma área para o jogador procurar recursos e depois voltar para casa. Eu fiz essa área, desenhei tudinho, fiz um lago em volta, e ao terminar tudo isso, eu tinha um grande mundo vazio. Ainda faltava adicionar muito mais coisas para deixar o jogo um jogo de fato, né? Então a gente começa por aí. Comecei a colocar os recursos, né? Eu comecei a pensar em minérios que você pode encontrar durante o mapa, além de madeira, né? Então coloquei algumas árvores espalhadas, alguns troncos também. E para que o mapa não ficasse tão vazio assim esse verde, eu coloquei grama também. Fiz um código para que criasse isso de forma procedural, que não é exatamente aleatório, na verdade procedural tem um método para fazer isso, para não ficar um em cima do outro, então fiz dessa forma. Eu fiz alguns inimigos genéricos para ficarem andando pelo mapa e que vão tentar atacar a casa quando ficar de noite e atacam o jogador quando ficam perto dele. E pronto, agora o mapa já não estava tão vazio. E logo em seguida eu já fiz as ferramentas para o jogador. Depois disso comecei a preparar para que ele coletasse os recursos. E eu coloquei também um peixe para ter alguma coisa no lago, só que eu realmente fiz isso na última parte da programação e estava bem complicado. Eu realmente estava com pouco tempo na Game Jam, então tinha que fazer isso de uma forma bem apressada. E não ficou muito bom, poder assim dizer. Para coletar peixe, você tem que ir com a vara de pesca até o lago, onde quando você utiliza a vara de pesca, vai aparecer um quadradinho onde vários peixes vão passando de um lado para o outro, bem rápido. E você tem que clicar para coletar ele na hora exata, quando o peixe certo estiver lá no centro. O que parece simples, mas eu não balanceei muito bem isso, então ficou bastante complicado de se conseguir. Ainda mais um jogo de ciclo que tem um tempo tão curto assim de dia e noite, é bem rápido que vai passando. E eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas eu tinha colocado também o timer para o jogador saber que hora do dia ele tá e qual parte da noite ele tá também. Então no topo da tela tem basicamente o sol indo de um lado pro outro e a lua também. Aí sinaliza quando vai passar de dia para noite. E é aqui que a gente faz um conceito básico de gamificação, que é quando a gente determina um tempo específico para o jogador ter que fazer algo, o que basicamente impulsiona ele para ficar mais imersivo naquele mundo do jogo. Com isso estávamos prontos tanto o timer, quanto o dia de coleta de recursos, quanto os recursos em si para coletarem. Primeiro eu queria saber como eu faria para o jogador encontrar minérios. Eu poderia fazer um minimapa, mas isso roubaria muito tempo meu e eu também não acho que teria tantas coisas assim no jogo para precisar de um minimapa. Então eu tive logo a ideia de fazer que quando o jogador segure uma picareta ou um objeto específico, faz com que apareça um rastro de você até o objeto mais próximo que é utilizado desse item. Ou seja, se você tiver com a picareta, vai sinalizar um minério. Se tiver com o machado, vai sinalizar uma árvore. E assim o jogador pode coletar as coisas sabendo para qual caminho ele vai seguir. É um método simples de game design, mas que serviu muito bem aqui. Para coletar grama, não precisa nem bater, só você atacar com a espada normal com a enxada que você vai conseguir quebrar a grama e você coleta ela.
Depois disso eu fiz o desenho dos drops, então coloquei para que quando o jogador passe ele pegue eles e leve até a base. Quando o jogador leva até a base ele entrega os itens e assim ele pode construir torres. Vai ser a funcionalidade desse jogo. Afinal de contas, isso também tem aspectos de Vampire Survival, mas também é um Tower Defense. Então tem aspectos dos dois. Quando você estiver na base você vai poder abrir a loja. E quando você abrir a loja você vai poder comprar torres para que coloque ela no chão e defenda a sua base. Para construir as torres você vai precisar do recurso que ela está pedindo. Depois que você coletar, você constrói ela. A primeira torre que eu coloquei foi uma baseada em uma do Plant Fest Zombie, que é aquela mina de batata. Aqui quando você coloca no chão e o inimigo passa por cima dela, também explode. Aí reseta o tempo e ela tem que ficar esperando de novo. Depois coloquei uma pilastra que dá alguns ataques específicos nos inimigos. Coloquei uma placa no chão que quando o inimigo passa ele fica sendo eletrocutado, ou seja, fica preso. Coloquei também uma besta que vai apontando para os inimigos e quando ela dispara uma flecha enorme que atravessa todos os inimigos, dando uma onda bem grande, sendo tipo o ataque perfurante desse game aqui. Depois coloquei um caixão assombrado, que invoca o fantasma que vai atacando os inimigos e depois ele volta pro caixão quando fica de dia. Coloquei um caldeirão de bruxa, que é basicamente uma área que ele cria que deixa o jogador mais rápido e com mais dano. Depois também eu fiz uma fogueira, que é o item que cura o jogador quando ele fica ferido. É só o jogador ficar em cima dele. E eu também fiz um espantalho, que é a última das torres. Nela, ele dispara basicamente umas caveiras que ficam ricocheteando nos inimigos, parecido com um ataque específico de Vampire Survival. E ficou bem interessante aqui. E agora que as torres estão prontas, o jogador pode defender a sua casa dos seus inimigos. E como você pode ver aí na tela, tem uma variedade deles agora. Mas mesmo que uma variedade no visual, a mecânica e o código dentro deles são todos iguais. Eu não tinha muito tempo para ficar fazendo um código específico para cada inimigo, então eu fiz ele basicamente só mudar os status, como vida e dano. Afinal de contas, o prazo da Game Jam estava acabando e eu não tinha muito mais tempo. Mas serviu pro propósito do jogo, porque o especial dele não é os inimigos. Até Vampire Survival tem os inimigos mais genéricos do mundo que só andam. E agora o ritmo do jogo tá funcionando, agora ele tá com o ciclo todo feito e a gameplay dele tá funcionando como deveria. Inclusive ele foi jogado até em live pelo criador da Game Chain, em que foi bem bacana por sinal. Não teve nenhum bug no jogo e como o sistema dele é fazer você ficar fazendo atitudes mais rápido possível, foi bem legal ver o jogador sendo pressionado, porque isso traz uma atenção pra gameplay e foi bem divertido, funcionou. Inclusive eu vou deixar o link na descrição da página do jogo na itch.io, aí vocês podem baixar e jogar ele se quiser. Essa versão do jogo foi a versão que eu mandei pra Game Jam e tá tudo funcional. E agora chegamos no motivo de eu gravar esse vídeo aqui, que é atualizar o jogo. Eu quero lançar ele na Steam e pra isso eu preciso melhorar ele, tornar ele mais robusto. Até porque a versão atual dele, ainda mesmo que seja divertida, é bem vazia comparado ao que poderia ter, o que é normal para uma Game Jam, mas não normal para um lançamento oficial. Por isso eu vou trabalhar mais nele, ouvindo as críticas e tudo que eu recebi sobre ele. E assim eu espero melhorar tudo que tá em volta dele. E na verdade, eu já dei algumas mudanças, já tô fazendo esse projeto, já comecei faz um tempo e eu tô atualizando ele. Pra começar, eu aumentei mais o tamanho do mapa. Eu acho que como eu vou colocar mais recursos, é melhor ter um mapa um pouco maior. E logicamente, por o mapa ser um pouco maior, eu também aumentarei um pouco mais o tempo do dia. Até porque se tem mais recursos, ele vai precisar de mais tempo pra consegui-los. Eu refiz o código do zero e mudei algumas coisas pra conseguir fazer ele ficar funcionando de uma forma melhor, afinal de contas, procedural é uma coisa difícil de fazer, e nessa época eu não fazia isso tão bem. Então eu mudei algumas coisas e agora os produtos estão aparecendo durante o mapa sem ter que um ficar em cima do outro e nada do tipo, sem bug de textura também. Além disso, eu tô garantindo que o número mínimo de recursos apareça, para que nenhuma vez que fique de dia, o jogo fique sem algum tipo de recurso. E eu também vou mudar totalmente o sistema de pesca, porque estava bem ruim, então eu vou refazer essa parte. Eu também coloquei alguns mobs andando pelo mapa durante o dia, para servir como uma fonte de recurso extra. Esse projeto ainda tá bem no início, então pode mudar bastante coisas. Ainda assim, eu coloquei já um visual para as cartas, onde você vai conseguir comprar as torres. E claro que adicionei torres novas também. Antes tinha apenas 8, agora tem 16. Eu refiz algumas delas e eu tirei outras. Adicionei novas também, é claro. Eu não vou passar uma por uma porque eu ainda tô fazendo ela e programando, mas vocês já estão vendo aí na tela, acho que já tem. Mas agora deixando as torres de lado, eu também refiz a inteligência artificial dos inimigos. Agora eles percorrem usando o algoritmo estrela, que pra quem não conhece, e resumindo bastante, é basicamente um algoritmo que faz os inimigos te seguir da forma mais rápida possível. Ou seja, ele sempre vai escolher o melhor caminho. Eu coloquei isso agora porque eu estou querendo fazer com que os inimigos consigam destruir a torre. Uma coisa que não é possível na versão da Game Jam. Assim eu acho que o jogo fica um pouco mais divertido e vai ter mais variedades. Já que o jogador vai ter que defender as torres também. E agora sim o jogo tá avançando. E se vocês tiverem alguma sugestão do que eu posso colocar aqui, por favor, coloque nos comentários. Eu vou ler todos e tentar respondê-los e ver se eu consigo colocar alguma coisa no jogo. Então eu realmente agradeço. Eu quis fazer esse vídeo mais para falar de uma retrospectiva do jogo anterior, da versão de Game Jam, do que fazer um vídeo em si sobre as mudanças
mudanças, porque eu ainda estou bem no início, mas acho que vocês já conseguiram perceber qual é a ideia. Eu queria começar o ano de 2025 com o pé direito e aqui estou eu para isso. E eu espero conseguir isso com esse jogo. E se vocês querem mais vídeos falando sobre a atualização do jogo, por favor, coloque nos comentários, que eu colocarei aqui. E se vocês realmente querem mais vídeos falando sobre esse jogo aqui, por favor, coloque nos comentários. Esse ano eu vou tentar dar um foco bem maior no canal, então terá mais vídeos sobre game dev aqui. E falando em game dev, caso vocês queiram começar nessa área também, eu recomendo um vídeo meu, que eu falo sobre os cursos de jogos. Lá tem tantos cursos gratuitos quanto pagos, para você ver como você vai querer começar. Mas de qualquer forma é isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, até o próximo vídeo.